bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras da TV Máquina Brasil, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. No episódio de hoje, nós temos a honra e a satisfação de receber o professor Dr. Antônio Luiz de Campos Mariani, da tradicionalíssima Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, e também do LECAI, que é o Laboratório de Estudos da Qualidade do Ar Interior. Professor, muito obrigado por atender ao pedido dessa entrevista. Pois não, Joaquim, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Professor, nós poderíamos falar de vários assuntos, mas como estamos na TV Máquina Brasil, vamos falar de ar-condicionado, né? O que define, em primeiro lugar, o conforto e a qualidade do ar interior? Ou, usando a nova abrangência, a qualidade do ambiente interior para um ambiente climatizado? Então, o conforto e a qualidade do ar, a própria Máquina tem um handbook, tem um manual muito bom sobre Indoor Air Quality, e que traz para a gente uma classificação em 3 categorias de elementos que nos ajudam a definir a qualidade do ar interior. São os elementos relacionados à categoria físicos, químicos e microbiológicos. Então, quando a gente vai situar, a gente vai avaliar a qualidade do ar interior, a gente tem que olhar para essas três categorias, né? Os físicos estão relacionados principalmente ao controle de temperatura, umidade, velocidade do ar, nível de ruído. Os químicos estão relacionados com a presença de substâncias químicas, e elas podem estar abaixo ou acima de limites, né? Quando estão acima de limites, elas podem causar desconforto ou até mesmo causar injúrias, causar problemas, né? Como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os compostos orgânicos voláteis, os COVs ou VOCs em inglês, né? E os parâmetros microbiológicos, né, esses estão extremamente em voga hoje. Eles são os micro-organismos, né? Tradicionalmente, a gente verificava a presença de fungos, bolores e alguns outros tipos de micro-organismos em suspensão. Porém, hoje nós estamos também preocupados com micro-organismos que podem trazer doenças para as pessoas. Com certeza. Agora, professor, como escolher o melhor sistema de climatização no ambiente de trabalho com vistas à produtividade e, acima de tudo, à garantia da saúde dos seus ocupantes? Então, cada tipo de ambiente tem que ser estudado em função das suas características, do tipo de ocupação, do tipo de atividade, da influência de fatores externos, né? Assim, essa escolha deve ser feita primeiramente a partir de um bom projeto. Então, fazer um bom projeto é fundamental, né? E aí estabelecer os parâmetros que são os mais relevantes para aquele tipo de aplicação: temperatura, umidade, filtragem do ar, renovação do ar, né? E aí também, hoje, nós estamos muito preocupados com a questão da saúde dos ocupantes, né? E isso deve ser considerado especialmente com os fatores relacionados à renovação de ar e à filtragem do ar para um bom projeto. Isso certamente vai diminuir o nível de absenteísmo, né? O nível de problemas que as pessoas que trabalham num determinado local vão ter, e isso também vai ajudar a trazer conforto, segurança, saúde para as pessoas. O ar-condicionado é uma coisa que veio para resolver os problemas, para trazer benefícios para os seus ocupantes, né? Eu não consigo imaginar, tem gente que critica muito o ar-condicionado, mas eu não consigo imaginar uma sala de cirurgia sem um sistema de ar-condicionado, sem um sistema de filtragem adequado, né? Então, isso não é só um benefício de conforto, é um benefício de segurança, é um benefício de qualidade de procedimentos que são o que ocorrem nesse ambiente, né? Um local que fabrica-se uma vacina, um medicamento, um alimento, precisa ter uma série de propriedades, e o sistema de tratamento de ar veio para resolver esse tipo de problema ou atender esse tipo de demanda. Legal. Agora, uma outra questão. Qual a razão de ser do ar-condicionado em tais ambientes
E como o projeto deve responder a essa questão? A principal finalidade, né, um pouco na linha do que eu já mencionei, trazer conforto e saúde para as pessoas, né? Eu acho que esse é o foco mais importante e depois do mundo ter enfrentado estar enfrentando, né, esse momento tão diferente, né, dessa pandemia, eu acredito que o nível de conscientização e o nível de avaliação dos ambientes internos em relação ao seu ar interno vai mudar de paradigma, vai mudar de patamar, né? Então, a verdadeira função do ar-condicionado é garantir essa condição de excelência nos ambientes internos. Legal. Agora, existem equipamentos e sistemas mais propícios à qualidade e ao conforto dos ambientes climatizados? Sim, a gente sabe que os equipamentos de ar-condicionado eles foram desenvolvidos primeiramente, né, o primeiro equipamento de tratamento de ar que foi desenvolvido pelo Willis Carrier no começo do século passado para produzir um ambiente com baixa umidade. O ambiente era um ambiente em gráficas, na indústria gráfica, onde o excesso de umidade prejudicava o processo de impressão, né? Não tem nada a ver com conforto, não tem nada a ver com temperatura, né? Essas foram as primeiras soluções que o ar-condicionado, o tratamento de ar, que a gente pode dizer de uma forma mais ampla, né, foi aplicado, né? Evidente que, com o desenvolvimento, outros tipos de sistemas individuais para residências foram desenvolvidos mais simples. Tradicionalmente se usava o sistema de ar-condicionado de janela nas residências, né? Depois se passou a usar sistemas mais centrais, ou conjuntamente nas grandes edificações, sistemas centrais, né, que vêm atender plenamente esses requisitos de filtragem, de renovação, de conforto na zona de ocupação. Esse conceito da zona de ocupação é um conceito muito importante, né? Tem gente que acha que o sistema de ar-condicionado tem que colocar todos os volumes ou todo o volume de um ambiente naquela condição de referência, mas não é isso. Ele tem que colocar a zona de ocupação. O que é a zona de ocupação? A zona de ocupação é o volume que está restrito ao local onde os ocupantes ou onde o processo que ocorre naquele ambiente se estabelece, né? Então, a norma brasileira fala que de um plano do piso até 1,80 m está à altura do volume de ocupação, né? Então, esses sistemas foram buscando soluções para atender esse tipo de requisito. E, com a miniaturização, né, os japoneses inventaram os modelos divididos, splits, né, que tem algumas vantagens do ponto de vista de ruído, e são excepcionalmente interessantes para ambientes domésticos, pequenos escritórios, tem uma aplicação muito interessante, que foi a finalidade original. Só que, com o passar do tempo, eles foram crescendo de tamanho e também passaram a ocupar ambientes maiores, né? Então, isso existe um problema aí, né, que nos sistemas de climatização, que num determinado momento se generalizou o uso de equipamentos que foram definidos, que foram desenvolvidos para ocupações em ambientes menores, para grandes ocupações. E se perdeu a engenharia da distribuição de ar, a engenharia da renovação de ar, a engenharia da filtragem. Se perdeu essas propriedades dos sistemas de ar-condicionado, né, no sentido que, para ambientes maiores, para ambientes mais específicos, né, esses requisitos são fundamentais, a gente não pode prescindir deles. E esses pequenos equipamentos, esses splits, essas unidades individuais, não vieram, não dão conta desse tipo de solução. Então, existe aí um momento importante onde a gente tem que enxergar qual é o equipamento que deve ser colocado em cada tipo de local. Legal. O senhor falou agora, professor, da engenharia
da filtragem, né? Qual a exigência de filtragem do ar para a garantia de saúde dos ocupantes desses ambientes climatizados? A gente tem considerado sempre, deve considerar sempre, qual é a finalidade daquele ambiente, né? Então, por exemplo, um ambiente onde as pessoas vão permanecer lá por 8 horas, que é um tempo já mais estendido, né? As partículas, hoje se classifica, de certa forma, em partículas finas, são partículas de menor tamanho, partículas menores do que 2 micrômetros, né? A gente chama de PM 2,5 micrômetros, 1 micrômetro, são partículas que trazem uma preocupação maior do ponto de vista da saúde das pessoas. Então, os sistemas de filtragem mais eficientes, eles hoje estão sendo parametrizados, eles estão sendo avaliados se dão conta e quanto dão conta dessas partículas finas, dessas partículas pequenininhas. Por quê? Porque essas partículas elas não são filtradas pelo nosso nariz, pelos nossos pelinhos, nosso filtro original. Nosso filtro, cada um de nós nasceu com um filtrozinho, né? Tem muita gente que corta os pelinhos todos no nariz e perde os filtros. Não devia, cuidado, né? Parece que não é uma boa ideia. Mas esses filtros pegam bem partículas, por exemplo, de 10 micrômetros, né? Ou maiores do que 10 micrômetros. Agora, as partículas finas, as pequenininhas, elas acabam invadindo, né, o corpo humano e muitas vezes permanecem lá. Uma situação pior ainda é se elas invadem o corpo humano e transportam micro-organismos. Então, a partícula sólida, que eventualmente não traria, se não for em grande número, em grande concentração, algum dano para as pessoas, mas mesmo ela não sendo em grande quantidade, ela pode ser um avião, né? Como diz o nosso estimado Celso Simões, ela pode ser um meio de transporte de um outro agente que pode causar um dano grave à saúde das pessoas, né? Então, a filtragem é muito importante, especialmente nesse momento. Hoje, nós estamos falando já de não são nem mais os filtros grossos ou filtros médios, filtros finos, nós já estamos falando de filtros absolutos com maior relevância, justamente para impedir a presença num número significativo dessas pequenas partículas ou pequenos elementos que podem estar transportando esses micro-organismos que hoje estão interrompendo a nossa tranquilidade, né? É verdade. Professor Mariano, para completar, qual o impacto do conforto ambiente e da qualidade do ar na produtividade e na saúde dos usuários? Então, isso tem sido muito investigado, tem vários estudos que têm avaliado em processos experimentais, né? O professor Bjarne Olsen foi presidente da ASHRAE, apesar dele ser dinamarquês, ele é um professor da Universidade Técnica da Dinamarca, e outros estudiosos têm feito a análise de como que as pessoas em um ambiente com uma boa renovação de ar, com um bom conforto térmico, reagem. São estudantes, por exemplo, quando se analisa escolas, que têm um rendimento escolar que pode ser de 5% a 20% melhorado com essas condições interessantes, né? São locais de trabalho onde as pessoas reduzem o nível de incômodo, o seu absenteísmo, né? A sua ausência no trabalho, e também tem uma condição de produção melhor, né? As pessoas, quando se sentem melhor, elas conseguem trabalhar no seu trabalho intelectual com mais eficiência, trabalhar no seu trabalho de relacionamento e de comunicação também com melhor eficiência. Isso tem sido verificado com bastante interesse e resultados bastante interessantes, que às vezes chega a melhorar até 20% a performance das pessoas nesses ambientes. Tá ótimo. Professora, eu ficaria mais um tempão conversando aqui, porque o assunto está bom. Se a gente fosse falar de pandemia, desses vírus que aí foram citados, a gente ficaria aqui horas, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente fica por aqui, quero agradecer muito
a sua gentileza de participar, mas nós vamos voltar a falar mais vezes. Espero que a gente possa ter outras entrevistas. Obrigado por essa e até a próxima. Até a próxima. Eu queria só deixar uma boa notícia aí, Opa! né? Falando um pouco do nosso trabalho lá na universidade. Desculpe, vou fazer uma propaganda aqui. Não, tem que fazer. Aliás, a Escola Politécnica ela é tradicionalíssima, é um orgulho para todos nós. Muito obrigado. Em nome da escola, a quem eu me identifico profundamente. Sou ex-aluno lá e faz 32 anos que eu estou lá militando como formador de novos engenheiros. E nós conseguimos dar um passo importante nessa organização do Laboratório de Estudos da Qualidade do Ar Interno, né? Então, agora no mês de abril, né, no mês passado, nós conseguimos concluir a fase de construção civil dos abrigos, dos novos equipamentos que nós teremos lá na Poli para fazer ensaios e avaliações experimentais de alguns laboratórios e salas de aula, inclusive para responder melhor esses quesitos, essas perguntas que vocês nos fazem, né? De quanto que interfere no comportamento das pessoas e na qualidade do ar que as pessoas respiram dentro dos ambientes. Nós vamos aplicar isso nos ambientes escolares e nós conseguimos dar esse passo importante. Então, espero que a gente traga muito boas novidades aí nos próximos meses, nos próximos anos, aí para todo mundo que se interessa por um sistema de tratamento de ar que ajuda as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma. Então, claro que logo, logo a gente vai voltar a falar de resultados já desse laboratório fantástico. Mais uma vez, obrigado pela entrevista e até a próxima. Tchau, até a próxima. Professor Dr. Antônio Luiz de Campos Mariani, da Poli, da USP, falou com você.